Você já imaginou descobrir que seu primo é uma superestrela mundial e não fazia ideia até esbarrar com ele em um tapete vermelho? Ou que a voz que marcou sua adolescência compartilha o mesmo sangue com a risada que definiu sua infância? O que você está prestes a ver não é apenas uma lista de famosos. É uma revelação fascinante que expõe conexões familiares que a maioria das pessoas nunca suspeitou. De lendas do rap a ícones do cinema, passando por pioneiros do show e gênios da comédia, essas celebridades não compartilham apenas talento, mas também a árvore genealógica. Este vídeo revela vínculos tão improváveis quanto reais. Alguns se descobriram em festas de gala, outros em sets de filmagem e vários nem sabiam que eram parentes até alguém publicar nas redes sociais. O que um ícone da música disco e uma estrela do R&B têm em comum? Ou uma rainha do pop e uma atriz cult da televisão? As respostas vão explodir sua mente. Prepare-se para ver como o talento em algumas famílias não é coincidência, é herança. E nessas 25 histórias, a genética tem mais ritmo, drama e surpresa do que você jamais imaginou. Janelle Monáe e Marsai Martin em um laço inesperado entre gerações. Em meio aos flashes de uma festa após Globo de Ouro, surgiu uma revelação tão inesperada quanto fascinante. Janelle Monáe, artista multifacetada de olhar futurista e essência provocadora, cruzou o caminho com a carismática atriz Marsai Martin, uma estrela em ascensão cuja inteligência e presença a transformaram em uma figura poderosa, apesar da pouca idade. A conversa entre as duas se transformou em surpresa quando descobriram que eram primas. Ninguém sabia disso, nem mesmo elas. Foi um momento de conexão íntima em meio ao barulho do show business. Embora venham de gerações diferentes, ambas representam um tipo de talento que desafia padrões. Janelle com sua arte performática e música conceitual, Marsai com sua graça natural e sua habilidade como produtora desde tão jovem. A notícia não só surpreendeu seus fãs, mas também acrescentou um tom mais profundo às suas trajetórias. Não se tratava apenas de compartilhar uma indústria, elas compartilhavam um legado. Em um mundo onde as coincidências parecem orquestradas, descobrir que essas duas mulheres inovadoras estão unidas pelo sangue revela que, às vezes, o talento não se aprende nem se copia, e ele é herdado, e floresce de formas diferentes sob a mesma raiz. Roshi e roqueira Lenny Kravitz, um legado mas entre linhas. Antes de Lenny Kravitz conquistar o mundo com seu estilo andrógeno, sua rebeldia estética e seu rock de alma profunda, houve uma mulher que abriu o caminho muito antes dele, em Roshi Roquier. Sua mãe foi uma pioneira na televisão americana, lembrada por interpretar Ellen Willis em The Jeffersons, um dos primeiros programas a mostrar um casamento interracial. O que muitos não percebem é que essa força tranquila, essa capacidade de quebrar padrões sem levantar a voz, é a mesma que corre nas veias de seu filho. Lenny não herdou apenas traços físicos, mas uma essência em de ocupar espaços com autenticidade, sem se adaptar às expectativas dos outros. A relação entre os dois era íntima, de admiração mútua e de silêncios compreendidos. Ela nunca precisou intervir em sua arte, porque sua vida já era uma inspiração, e ele, em cada riff, em cada letra, em cada provocação, carrega impregnado o eco de sua mãe, não como homenagem, mas como parte de seu DNA. Porque quando uma mãe quebra padrões, ela deixa para seus filhos um mapa que não aponta caminhos, mas sim os convida a inventá-los. Thandie Newton e Nico Parker, espelho de talento e sensibilidade. Existem heranças que não se transmitem com palavras, mas sim com olhares, gestos e silêncios carregados de significado. Assim é a conexão entre Thandie Newton e sua filha, Nico Parker. Thandie, atriz consagrada com uma filmografia que explora a vulnerabilidade e a resistência, construiu uma carreira baseada na profundidade emocional e na dignidade interpretativa. Nico, por sua vez, está apenas começando a trilhar seu caminho, mas já mostrou que sua presença não é por acaso. Em cada cena que interpreta, há um brilho daquela intensidade silenciosa que define sua mãe. Não são cópias, são reflexos. E embora já tenham trabalhado juntas, o vínculo entre elas vai além do profissional. É uma relação onde a arte se entrelaça com o pessoal, onde o legado não impõe, mas inspira. Nico não cresceu à sombra de Thandie, mas ao seu lado, absorvendo naturalmente a paixão pelos personagens que dizem mais com uma pausa do que com um grito. Em um meio onde a fama costuma ser imposta ou herdada sem mérito, Nico mostra que o seu talento vem de dentro. E Thandie, longe de traçar o caminho para ela, a observa crescer como uma flor que não precisa de molde, apenas de espaço.
Woody Harris e Steve Harris, irmãos com vozes de aço. Na atuação, há olhares que perfuram o silêncio e vozes que carregam séculos de história. Woody Harris e Steve Harris possuem ambas as qualidades, e isso não é coincidência. São irmãos, criados sob o mesmo teto, moldados pelas mesmas ruas, mas projetados em telas diferentes. Woody, com sua interpretação inesquecível de Avon Barcala em The Wire, soube captar a violência contida, a liderança silenciosa, o conflito humano. Steve, em The Practice, mostrou outro tipo de poder, mudamente afiada, o argumento impecável, o drama judicial encarnado. Apesar de seus caminhos individuais, nunca deixaram de compartilhar o núcleo que os formou em ética de trabalho, presença intensa e respeito pelo ofício. Quando se encontraram anos depois na série BMF, foi mais do que um encontro de atuação. Foi um reencontro emocional. Eles não interpretaram personagens, eles se reconheceram. E para quem conhecia o vínculo, cada cena juntos carregava um peso maior, como se a ficção devolvesse por um instante os anos compartilhados antes dos holofotes. Dois irmãos, dois estilos, uma mesma raiz. O talento, no caso deles, não foi uma casualidade. Foi uma construção familiar feita de silêncios, esforços e paixão contida. Gabrielle Union e Savetti, quando a família se revela nas redes. Na era digital, uma publicação pode mudar a percepção de milhares em questão de segundos. Foi isso que aconteceu quando Gabrielle Union revelou nas redes sociais que a rapper Savetti é sua prima. Foi uma surpresa para o público, mas também um testemunho poderoso de como a genialidade artística às vezes flui pelo mesmo sangue sem que ninguém perceba. Gabrielle, com uma carreira consolidada no cinema e na televisão, representa a força contida, a voz firme, a elegância sem concessões. Savetti, jovem mais firme em sua identidade, chega com ritmo, estilo e uma atitude imparável na cena musical. Ambas são símbolos do empoderamento feminino negro, embora em frentes diferentes. O parentesco não as define, mas certamente adiciona uma camada fascinante às suas histórias. Elas não cresceram como irmãs nem compartilharam os mesmos ambientes familiares, mas carregam no DNA essa centelha de autoafirmação que desafia estereótipos. E ao compartilhar esse fato com o mundo, Gabrielle não celebrou apenas um laço de sangue, celebrou a linhagem de mulheres negras capazes de transformar qualquer espaço em arte. Porque às vezes os vínculos que mais nos representam não são forjados na infância, mas se revelam exatamente no momento certo para expandir o orgulho. Beyoncé e Bianca Lawson, irmãs postiças unidas pela excelência. Beyoncé é um ícone global. Sua presença domina os palcos, sua voz se transforma em hino e seu nome vira sinônimo de perfeição. Mas por trás do mito existe uma conexão familiar menos conhecida que, longe de ofuscá-la, a enriquece. Bianca Lawson, atriz de rosto eterno e carreira sólida na televisão, tornou-se sua irmã postiça após o casamento de seus pais em 2015. Embora não compartilhem laços de sangue direto, compartilham uma ética rigorosa e uma busca artística inabalável. Bianca, com atuações memoráveis em produções como Bach e Queen Sugar, mostrou que a constância também é um caminho para a grandeza. Enquanto Beyoncé deslumbra com coreografias meticulosas, Bianca impressiona com silêncios carregados de significado. Ambas, cada uma em seu campo, representam a excelência como resultado da disciplina, e não apenas do talento. Elas não competem, não se cruzam nos palcos nem compartilham projetos, mas se refletem mutuamente. Seu parentesco é um lembrete de que a grandeza pode assumir diferentes formas dentro de uma mesma família. Não é preciso estar no mesmo palco para pertencer à mesma linhagem. Lenny Kravitz e Al Roker têm uma conexão inesperada entre o rock e o jornalismo. Lenny Kravitz é sinônimo de atitude, de estética rebelde, de acordes que misturam sensualidade com liberdade. Al Roker, por outro lado, é o rosto simpático da previsão do tempo na televisão americana, uma figura familiar que acompanha milhões de pessoas todas as manhãs. Poucas coisas parecem unir esses dois mundos, exceto o sangue. Ambos são primos distantes conectados por Roshi Roker, mãe de Lenny e pioneira na televisão afro-americana. O fato pode parecer uma curiosidade, mas na verdade ilustra como o carisma, a presença e a autenticidade podem assumir formas radicalmente diferentes dentro de uma mesma linhagem. Lenny incendeia os palcos. Al acalma com sua voz tranquila e seu sorriso constante. E, ainda assim, ambos construíram carreiras duradouras baseadas na confiança do público.
Um emociona com música, o outro com proximidade. O vínculo familiar deles não é uma anedota superficial, mas sim uma demonstração de como o talento não se limita a uma única linguagem. Às vezes, uma mesma raiz pode dar frutos em direções opostas, sem nunca perder sua essência compartilhada. Snoop Dogg, Brandy e Rei J, uma família que vibra em sintonia com a música. Quando o mundo conheceu Snoop Dogg, sua voz rouca e seu estilo descontraído redefiniram o rap da costa oeste. Anos depois, Brandy conquistou corações com seu tom suave e sua capacidade vocal única, enquanto Rei J abria caminho entre a música e a televisão. O que poucos sabiam no começo era que esses três artistas são primos, uma família conectada não só pelo sangue, mas por um fluxo criativo que parece inesgotável. Snoop representa o despojamento e a longevidade. Brandy, a elegância e a emoção. Rei J, a versatilidade e o risco. Embora suas trajetórias sejam diferentes, existe uma energia em comum que os impulsiona. Autenticidade sem filtros. Eles não se aproveitaram da fama um do outro, mas cada um construiu sua identidade com esforço e estilo próprio. A relação familiar deles não é um truque de imprensa, é uma raiz profunda de apoio, inspiração e legado. Essa família não repete fórmulas, ela as transforma, porque quando o talento nasce em casa, ele se expressa de várias formas, em diferentes palcos, mas sempre com a mesma voz interior que diz: "Isto é real". Coco Jones e Mike Jones indo do campo de jogo ao set de filmagem. Antes de Coco Jones brilhar como atriz e cantora em ascensão, seu sobrenome já tinha história. Seu pai, Mike Jones, foi jogador profissional da NFL, um defensor sólido no campo do futebol americano. Mas talvez seu legado mais duradouro não tenha sido deixado com uma bola, e sim em casa. Coco herdou sua determinação, sua disciplina e aquele olhar que não teme o desafio. Seu papel de destaque em Bel Era colocou rapidamente no radar de uma nova geração, não só pelo talento, mas também pela autenticidade. Diferente de muitas figuras emergentes, Coco não forçou um personagem para se encaixar. Ela simplesmente se mostrou como realmente é. Essa confiança é perceptível em sua presença de palco, em suas letras e na maneira como fala diante das câmeras. Embora seu caminho se afaste do mundo esportivo, a raiz é a mesma, em a excelência como meta, o esforço como motor. A relação entre pai e filha não é definida pelo esporte ou pela arte, mas sim pela convicção compartilhada de que o trabalho duro pode abrir qualquer porta, até mesmo as de Hollywood. Ludacris e Richard Pryor, em uma linha de fogo entre o humor e o ritmo. Existem conexões familiares que atravessam gerações com a mesma força de um verso bem lançado ou de uma gargalhada inesquecível. Ludacris, um dos nomes mais sólidos do rap do sul, tem uma linha genealógica que o liga a um ícone absoluto do humor em Richard Pryor. Eles são primos distantes, mas o vínculo entre eles não é apenas biológico, também é artístico. Pryor revolucionou a comédia com uma honestidade brutal que abria feridas para depois curá-las com o riso. Ludacris, por outro lado, usou o rap como arma de crítica, sátira e provocação. Ambos ousaram dizer o que outros calavam, cada um do seu jeito. Se Richard despia o público com monólogos viscerais, Ludacris o sacode com letras afiadas e ritmos explosivos. Essa conexão não é apenas uma curiosidade, mas uma prova de como certas linhagens carregam um impulso irreverente que se manifesta de forma inevitável. Além do tempo, além do gênero, ambos souberam criar seu próprio idioma para falar do mundo sem filtros. Porque em algumas famílias, a coragem faz parte do DNA. Viola Davis e Mike Colter, parentes unidos pela intensidade. No mundo do drama, há olhares que falam antes mesmo dos lábios se moverem. Viola Davis e Mike Colter compartilham esse tipo de presença. Ambos são atores poderosos, capazes de preencher a tela com uma única pausa, e são primos de segundo grau. Eles só descobriram isso há poucos anos, e a revelação surpreendeu até mesmo a eles. Eles não cresceram juntos nem compartilharam caminhos no início, mas a semelhança emocional é inegável. Viola, vencedora do Oscar, representa a contenção que explode quando mais precisa. Mike, lembrado por sua interpretação de Luke Cage, transmite força sem alarde, aquele tipo de energia que não precisa levantar a voz para impor respeito. Embora seus estilos sejam diferente. Ambos se baseiam em uma verdade compartilhada e na honestidade como centro da arte.
Não há artifício, não há máscara. O fato de serem família não é apenas uma coincidência genética. É um reflexo de como certos traços, a presença, a dignidade, a intensidade, podem se repetir ao longo das gerações. E quando essa herança se transforma em arte, não se trata apenas de talento, é destino. Pharrell Williams e Timbala, primos que reinventaram o som. Quando o pop e o hip hop começaram a soar diferente, com ritmos inesperados, silêncios estratégicos e texturas impossíveis de classificar, por trás dessa revolução estavam dois nomes em Pharrell Williams e Timbala. O que poucos sabiam naquela época era que esses visionários não só compartilhavam a mesma região natal, Virgínia, mas também laços de sangue. Eles são primos. E essa conexão familiar parece ter levado a música para outra dimensão. Pharrell, com seu estilo etéreo, quase espacial, e Timbala, com seu domínio da percussão e das estruturas rítmicas complexas, formaram uma espécie de dualidade perfeita. E se você está achando fascinante esse tipo de conexão inesperada que deu origem a grandes movimentos culturais, recomendo que, depois de terminar este vídeo, não perca o que sugerimos aqui. Você vai descobrir outra história de família que mudou o jogo em um campo completamente diferente. Acredite, vai te surpreender. Cada um seguiu seu próprio caminho, mas a raiz em comum se manifesta na ousadia criativa de ambos. Ambos reescreveram as regras sem pedir permissão e sem buscar aprovação. Trabalharam com artistas do mundo todo, sim, mas suas assinaturas são tão reconhecíveis que já se tornaram gêneros por si só. Não é só que a música os uniu, a música nasceu neles. O parentesco deles é um lembrete de que, às vezes, a genialidade não é encontrada. Ela é criada, compartilhada e se transforma em revolução quando a família não tem medo de quebrar o molde. Damon Dash Stacey Dash em rebeldia familiar em duas frentes. Damon Dash entrou na indústria musical como um furacão de terno, cofundador da Rockefeller Records e arquiteto da ascensão de Jay-Z. Stacey Dash, por sua vez, brilhou no cinema com uma imagem fresca e atitude direta, principalmente nos anos 90, quando seu papel em As Patricinhas de Beverly Hills a tornou inesquecível. O que muitos não sabem é que esses dois personagens são primos. E embora suas trajetórias tenham seguido caminhos diferentes, existe uma essência compartilhada que os une em A Rebeldia. Damon desafiou as regras do negócio musical com estratégias agressivas e uma independência feroz. Stacey, tanto nas telas quanto na vida real, sempre defendeu com veemência suas opiniões, mesmo quando eram polêmicas. Nenhum dos dois se deixou domesticar pela indústria. Talvez eles não compartilhem ideologias, nem projetos, nem visão pública, mas carregam a mesma raiz que os impulsiona a desafiar o que está estabelecido. O sobrenome Dash, no caso deles, não é apenas um nome, é uma declaração de identidade, uma que não se encaixa, que não pede desculpas e que, para o bem ou para o mal, sempre deixa sua marca. Da Brat e Lisa Ray McCoy, irmãs de alma e de palco. Nos anos 90, Da Brat se tornou uma força imparável do rap. Com seu estilo único, sua energia rebelde e sua cadência inconfundível, ela quebrou barreiras como a primeira rapper solo a receber um disco de platina. Paralelamente, sua irmã, Lisa Ray McCoy, dominava as telas com papéis marcantes, sensuais e diretos, sendo especialmente lembrada por seu papel em The Players Club. Elas são irmãs, sim, mas também aliadas emocionais, mulheres que cresceram com uma linguagem comum de independência, orgulho e autenticidade. Embora suas carreiras tenham seguido caminhos diferentes, a conexão entre as duas sempre permaneceu firme. Em entrevistas, em projetos conjuntos, nas redes sociais, o vínculo entre elas é genuíno. Elas se apoiam, se celebram, se protegem. Em um setor onde os relacionamentos geralmente são construídos com base na conveniência, o seu é real. Da Brat e Lisa Ray não precisam parecer perfeitas, apenas sinceras. Elas compartilham mais do que genes, compartilham uma visão em A de mulheres negras fortes que chegaram, viram e decidiram não pedir permissão. E quando aparecem juntas, a mensagem é clara e a sororidade mais poderosa é aquela que começa em casa. John David Washington e Denzel Washington. Herança que se constrói em silêncio. Ser filho de uma lenda como Denzel Washington pode ser uma bênção ou uma sombra difícil de escapar. Mas John David Washington escolheu o caminho mais corajoso, o do próprio mérito.
Antes de ser reconhecido como ator, foi atleta profissional, evitando conscientemente o sobrenome que poderia lhe abrir portas fáceis demais. Quando finalmente se lançou no cinema, fez isso com força. Seu trabalho em balés e seu papel principal em Black K.K. Klansman mostraram que ele não só herdou o talento, mas também a disciplina. Denzel, com sua postura majestosa e seu legado impecável, nunca precisou empurrar o filho. John David o observou, o estudou e depois encontrou sua própria voz. O fascinante dessa relação é que não há competição nem pressão, só respeito. Quando são vistos juntos, o orgulho é mútuo, quase silencioso. O filho não vive à sombra do pai. Ele caminha ao lado dela, iluminado pela própria chama. E isso transforma essa dupla em um símbolo de continuidade geracional, onde o legado não oprime, mas impulsiona. Kendrick Lamar e Baby Keem, sangue que rima com revolução. Quando a música Family Cheese explodiu no cenário musical, não foi apenas um sucesso, foi uma revelação. Kendrick Lamar, uma das vozes mais respeitadas e complexas do rap contemporâneo, dividia versos com Baby Keem, jovem artista em ascensão que não tinha medo de ultrapassar os limites do gênero. O detalhe que surpreendeu muitos foi descobrir que eles são primos. Mas o mais impactante não era o laço familiar, e sim como esse vínculo se traduzia em arte. Kendrick é introspectivo, político, poético. Keem é ousado, enérgico, experimental. Juntos, construíram uma dinâmica que não parece de mentor e aprendiz, mas sim de duas gerações sincronizadas pelo respeito e pela visão. A química deles no estúdio vai além do talento. É herança emocional, códigos compartilhados desde a infância, silêncios compreendidos e rimas que nascem do mesmo pulso. Em uma indústria onde a colaboração às vezes é estratégia, eles nos lembraram que, quando a música é de família, ela não se impõe, ela flui. E o legado conjunto deles está apenas começando. Nia Long e Somore, meio irmãs com estilos opostos, mas igualmente potentes. Nia Long tem sido, por décadas, um símbolo de elegância na atuação, desde o drama romântico até o cinema mais intenso. Sua presença é sempre magnética. Somore, por outro lado, dominou os palcos do stand-up com uma língua afiada e um humor que não poupa ninguém. O que muitos não sabem é que essas duas mulheres são meio-irmãs. Elas não compartilham o mesmo sobrenome nem a mesma trajetória, mas sim uma força interna que as levou a conquistar espaços muito diferentes dentro do entretenimento. Nia seduz com gestos mínimos e profundidade emocional. Somore impacta com gargalhadas provocadas por verdades incômodas. Seus estilos não poderiam ser mais diferentes, mas ambas conquistaram respeito em indústrias onde ser mulher e negra costuma ser um desafio duplo. O vínculo biológico delas não é o centro de suas carreiras, mas sim um detalhe revelador. Isso mostra que determinação e talento podem brotar da mesma raiz e florescer de maneiras opostas. Shaquille O'Neal e Bill Bellamy, uma conexão familiar fora das quadras. Shaquille O'Neal já foi muitas coisas, lenda do basquete, empresário, DJ e figura midiática. Sua presença impõe respeito, seu carisma conquista. O que poucos sabem é que ele tem laços familiares com Bill Bellamy, um comediante e ator que marcou presença na televisão e no cinema dos anos 90. Eles são primos de segundo grau. Duas trajetórias completamente diferentes, unidas por uma raiz em comum. Enquanto Shaq dominava as quadras com força descomunal e senso de humor, Bill percorria palcos e sets com um estilo rápido, afiado e cheio de energia. A conexão entre eles não é só de sangue, também é de presença. Ambos irradiam confiança, bom humor e uma autenticidade que os torna acessíveis apesar da fama. Eles não compartilham a mesma disciplina, mas sim a arte de entreter. Shaq faz isso com histórias e tiradas, mesmo depois de se aposentar. Bill faz isso com rotinas que transformam o cotidiano em comédia. O vínculo familiar deles é uma curiosidade que mostra como o carisma pode assumir várias formas. Às vezes, o que se herda não é uma profissão, mas sim uma energia que sabe ocupar espaço sem pedir licença. Debbie Allen e Felicia Rashad, irmãs que transformaram o cenário. Debbie Allen e Felicia Rashad não compartilham apenas uma história familiar, mas também uma história cultural. Irmãs, filhas de uma poetisa e de um ortodontista, ambas cresceram em um ambiente onde a expressão era alimento e a educação uma missão. Debbie conquistou os palcos com sua energia inesgotável como bailarina, coreógrafa, atriz e diretora.
Sua marca em fame e em várias produções televisivas a posicionou como pioneira tanto atrás quanto na frente das câmeras. Felicia, por sua vez, tornou-se mãe simbólica de toda uma geração com seu papel como Clairo Stable em The Cosby Show, combinando calor, inteligência e força. Juntas, elas representaram elegância, talento e compromisso em uma indústria onde as mulheres negras tiveram que construir seus próprios caminhos. Seu vínculo vai além do sobrenome. É uma aliança silenciosa, um legado conjunto. Embora seus estilos sejam diferentes, Debbie é ritmo e explosão, Felicia é pausa e profundidade. Ambas ensinaram que a excelência não precisa de explicação, apenas de constância. Entre elas não há rivalidade, há espelho, porque quando o talento é compartilhado desde o berço, floresce em harmonia. Lori Harvey e Steve Harvey, uma família que foi construída com amor e visão. Lori Harvey não carrega o DNA de Steve Harvey, mas sim seu sobrenome, talvez, algo ainda mais profundo, em sua capacidade de entender o poder da imagem, a disciplina do trabalho e a arte de lidar com o olhar do público. Steve, humorista, apresentador e empresário, tornou-se seu pai quando se casou com sua mãe e, desde então, assumiu esse papel com convicção. Não foi um gesto simbólico, foi uma decisão real de formar uma família. Lori, modelo e figura influente na indústria da moda e da beleza, soube construir sua própria identidade, distante da sombra de seu padrasto, mas com as ferramentas que observou de perto em determinação, estratégia e controle narrativo. Sua elegância não é apenas estética, é emocional. Ela aprendeu a se movimentar em um ambiente exigente sem ceder às expectativas dos outros. A relação entre os dois é mais do que cordial, é de admiração mútua. Steve não precisa que Lori o iguale. Lori não precisa do sobrenome dele para brilhar. Mas juntos representam uma verdade poderosa, e a família nem sempre é definida pelo sangue, e sim pela lealdade e pelo impulso compartilhado de crescer sem pedir permissão.